Olá, boa noite. Boa noite. Hoje é terça-feira, dia 12 de maio e o Link Espírito Santo está começando. Veja agora alguns destaques da nossa edição de hoje. Espírito Santo registra mais um recorde de mortes por Covid-19. Em 24 horas, a doença fez 16 novas vítimas. Serra lidera o ranking de mortes e os dados colocam a Secretaria de Saúde do município em alerta. Governo faz balanço positivo sobre a reabertura gradual do comércio na Grande Vitória. Mais 9 idosos de casa de longa permanência em Vila Velha testam positivo para o novo coronavírus e o município confirma a situação de surto no local. Pesquisadores da UFES monitoram taxa de transmissão da doença no estado e mostram a evolução positiva dos números. E tem ainda as notícias de outras regiões do estado nesta terça-feira. A partir de agora, no Link Espírito Santo. O governo do estado fez hoje um balanço positivo da abertura gradual do comércio aqui na Grande Vitória. O índice de isolamento aumentou. Mas ainda não há o que comemorar. A Covid-19 aqui no estado continua fazendo vítimas. Durante a coletiva desta terça-feira, o governador lamentou um novo recorde do número de mortes. Nós tivemos mais uma notícia ruim no estado do Espírito Santo com relação à pandemia, porque 16 pessoas perderam a vida na data de hoje. Então, isso nos entristece. Nós estamos trabalhando para que todos tenham assistência, mas mesmo tendo assistência, a gente não consegue proteger e preservar a vida de todos. O vírus é muito agressivo para algumas pessoas, especialmente para as pessoas de mais idade, e as pessoas com comorbidades, e as pessoas que já têm uma predisposição. Mas não atinge só essas pessoas. Muitas vezes tem pessoas com saúde perfeita que também têm uma sensibilidade e o vírus ataca com muita violência e tirando a vida das pessoas. Então é importante que a gente continue com o trabalho de isolamento e de distanciamento, isolamento social e distanciamento social. Mas nem tudo também é notícia ruim, porque nós ontem, segunda-feira, dia 11, começamos a implementar na região metropolitana, em Santa Teresa e Fundão, municípios de risco alto, iniciamos a implementação de um plano de convivência com a pandemia. E o primeiro dia, lógico, o primeiro dia ainda é insuficiente para uma avaliação mais profunda, mas o primeiro dia já deu uma demonstração de que nós estamos no caminho certo. Nós temos alguns dados que eu acho que são importantes, tenho certeza que são importantes, porque algumas pessoas me perguntaram, mas governador, com o comércio alternadamente funcionando, não vai aumentar, não vai diminuir o isolamento? E nós fizemos compensações, com outros setores. E nós também estamos num processo de fiscalização com regras mais claras, a fiscalização funcionando muito mais. Só para vocês terem uma ideia, no estado do Espírito Santo, nós tivemos, na segunda-feira passada, um isolamento social de 46%. Ontem, o primeiro dia de funcionamento, 47%. Ainda não é o ideal, eu disse que o ideal para nós é 55%, mas nós vamos trabalhando para a gente chegar lá, aos 55%. Mas assim, tivemos, por exemplo, em Cariacica, segunda-feira passada era 42,8% e ontem foi 43,8%, 1%, um ponto percentual a mais. Fundão, que está também nessa regra. Segunda-feira passada foi 42,2%, ontem foi 52,8%. Fundão cresceu 10 pontos percentuais. Guarapari, 45,3%, Guarapari não está, mas todo está perto aqui, não está na nossa regra de comércio alternado. Guarapari estava com 45,3%, está com 46,7%. Ontem, também, Santa Teresa, que está na nossa regra, estava com 54,7% na segunda-feira passada, dia 4, e ontem 56,4%. Serra estava com 42,6%, ontem com 44%. Viana estava com 45,6%, está com 46,4%. Vila Velha estava com 45,5% e ontem 46,5%. Vitória estava com 46,7% e ontem com 47,8%. A Grande Vitória estava na semana passada, na segunda-feira, com 44,39% e ontem, dia 11, 46,86%. Então, nós tomamos essas decisões, o isolamento social aumentou um pouquinho,
é um percentual pequeno, mas aumentou um pouco. Isso mostra o quê? Que nós temos caminho para não conceituar isolamento social apenas no fechamento do comércio. Nós temos um caminho para a gente ir descobrindo formas de reduzir a interação e de fazer valer uma regra estabelecida pelo governo do Estado, pelos governos municipais, que permita que a gente possa alcançar o isolamento sem sacrificar um único setor. Lógico que nós temos nossos limites. Nós temos que ir ampliando o isolamento social e nós não podemos passar de 80% de uso de leitos de UTI. Na data de hoje, nós estamos com 65% de uso de leitos de UTI. Nós temos já mais de 400 leitos abertos de UTI só para a Covid. Então, nós não podemos passar de 80. Se nós chegarmos a 80, aí nós vamos ter que tomar outras medidas de ampliação compulsória do isolamento social. E os casos positivos passaram hoje de 5 mil aqui no estado. Mais uma vez, a gente recebe o Álvaro Guareschi para fazer aí um panorama mais detalhado sobre os dados de hoje da Covid-19. Boa noite, Álvaro. E aí, Adriana, boa noite. Boa noite, Fabiano. Boa noite, pessoal de casa. Vamos dar uma olhada então aqui no nosso painel. Vamos lá. Ontem eram 4.819 casos confirmados de Covid-19 aqui no estado. Hoje já 5.087. Sempre que muda assim, de 1.000 em 1.000, a gente fica assustado com o tamanho ainda, da proporção que está tomando, uma marca bem expressiva. Vamos voltar naquele gráfico anterior, rapidamente. Então, 268 confirmações em 24 horas. Também um número muito expressivo. Nosso novo recorde. Vamos continuar. Esse aqui é o painel detalhado, então, com esses casos. Na frente, Vila Velha, com 1.134 casos da doença confirmados. Depois Serra, Vitória, Cariacica, Viana, Guarapari e olha só, Marataízes agora aparece aqui na lista com 70 casos confirmados da doença. Aqui na frente também, em Vila Velha, Praia da Costa e Jardim Camburi aparecem juntos agora com 152 casos confirmados, que é aquela descrição por bairros, Aqui a gente fala. E olha só, Adriana e Fabiano, que impressionante, 870 pessoas tiveram confirmação, são do pacientes cardíacos, um número alto também muito bem alto elevado de comorbidade, Vamos continuar então agora para o painel, onde a gente olha as mortes. Olha só, 16 óbitos em 24 horas. Mais uma vez a gente batendo um recorde negativo, obviamente. Agora já são 212 mortes desde o início da pandemia, aproximadamente uma sala de cinema lotada. Vamos Álvaro, hoje, inclusive, você já falou dos números de casos que já passaram aí da marca de 5 mil, e agora falando das mortes, ou seja, hoje a gente bate 2 novos recordes. Sim. Recorde de novos casos e recorde de mortes em 24 horas. Eu só lembro, Fabiano, que lá no painel Covid, aparece o dia em que foi feito o exame para a pessoa detectar se ela tinha ou não coronavírus, e aí lá é lançado naquele dia. Então lá é no dia 27 de abril, o dia em que mais casos foram confirmados aqui no estado, com 296 casos confirmados só no dia 27 de abril. Sim. Vamos continuar então? Agora aqui é um detalhamento dessas mortes, Serra ainda continua liderando mortes, 65, depois Vitória, Vila Velha, Cariacica, Fundão, Aracruz e Guarapari. Jardim Camburi ainda é o bairro que tem o maior número de mortos, depois seguido de Fundão, e aí Laranjeiras na Serra e Vila Nova de Colares na Serra também. Só lembrando, Álvaro, que Jardim Camburi aparece em primeiro lugar, porque só numa casa de repouso, para idosos, morreram 7 pessoas. Então, por isso que Jardim Camburi aparece ali em primeiro lugar, porque em um único local foram 7 mortes. Exatamente. Vamos continuar então? Nosso próximo gráfico. Esse aqui é dos profissionais da saúde. Hoje, dia do enfermeiro, Uma notícia muito triste a gente ter que falar que tem 1.503 profissionais das mais diversas áreas da saúde com casos confirmados de Covid-19 aqui no estado. Aqui está aparecendo um óbito, alguns dias eu disse que eram 2, mas a gente lembra que não é aqui do estado, a pessoa não é aqui do estado. Ela morreu aqui, mas ela é de outro estado, então acredito que a Secretaria de Saúde parou de contabilizá-la aqui nesse painel e está contabilizando só da pessoa que morreu
aqui no estado. E essa morte é de um técnico de enfermagem que tinha 59 anos. É de um homem, um técnico de enfermagem. Pois é. Então esses são os nossos números. Vamos continuar então agora com o isolamento social. Aqui no estado, então o governador falou, né, nossa taxa de isolamento social é de 47,6%. Uma mudança na cidade em que mais se respeita o isolamento social, 68,6%, Pancas. E olha quem continua aparecendo aqui, Bom Jesus do Norte. Parece que a população de Bom Jesus do Norte está se apegando bastante à fé, porque 37,2% de isolamento social é um número muito baixo. Eu acho que foi o menor número que nós já vimos. É o menor número que a gente já viu desde que começou a ser divulgado a taxa de isolamento social. E a gente lembra que a taxa de isolamento social ela é repassada para o governo com base no deslocamento que as pessoas fazem com o telefone. Então, as operadoras de telefonia é que disponibilizam esses dados. Bom Jesus do Norte, lá no extremo sul do estado, né? Mesmo tendo norte no nome, mas está no extremo sul, do lado ali de Mimoso do Sul. Então, pois é, lembrando que é o menor índice. Isso aqui, né, essas informações são referentes a ontem, né? Segunda-feira, é sempre divulgado no dia anterior. Aqui na Grande Vitória, 46,86%. Fundão aparece ainda com a melhor taxa aqui na Grande Vitória, 52,8%. Depois, Cariacica com o pior índice de isolamento social, 43,8%. Para finalizar rapidamente, só o número de leitos de UTI disponível, o governador falou, né? 65,93% das UTIs estão ocupadas aqui no estado, 47,62% dos leitos de enfermaria. No total, somando tudo, aqui no estado, nós temos 786 leitos disponíveis, 786 leitos no total, 449 ocupados. Isso aí dá 57,12% de ocupação. Eu volto amanhã. Boa noite para todo mundo. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Bom, e agora é hora de abrir o nosso canal de interatividade aqui no Link Espírito Santo. Você pode participar mandando o seu comentário sobre qualquer assunto do jornal de hoje, ou mesmo sugerir até alguma pauta para a nossa equipe de reportagem. Só não esqueça de colocar o seu nome e a cidade de onde você está falando. Anote aí o nosso WhatsApp, o telefone é 27 999 27 6943. 27 999 27 6943. Se preferir, você pode escanear o QR Code que aparece aí no seu vídeo usando o seu celular. Aí é só escrever o seu comentário e mandar pra gente. Eu e o Fabiano aguardamos a sua mensagem e ainda hoje queremos ler o seu comentário ao vivo aqui no jornal. Bom, e como nós vimos no painel Covid, o município da Serra lidera o ranking de mortes aqui no estado. Até esta terça-feira já são 65. A SES e a prefeitura do município acreditam que esse número tenha relação com o menor acesso dos moradores a planos de saúde. 40% dos mais de 5 mil casos do novo coronavírus no Espírito Santo foram registrados nos municípios da Serra e Vila Velha. O município Canela Verde foi o primeiro a passar a marca dos 1.000 casos de Covid-19 no estado. Mas mesmo liderando o ranking da doença no Espírito Santo, é a cidade da Serra que detém a maior taxa de mortalidade, passando dos 6% contra quase 3% em Vila Velha. O percentual de mortos no município da Serra também é maior do que a média do estado, que gira em torno de 4%. Quando observamos números totais, o município também está em primeiro lugar, seguido por Vitória e Vila Velha. Durante a coletiva de imprensa, o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, disse que a letalidade na Serra se deve à menor cobertura dos planos de saúde. Municípios como Vitória e Vila Velha, que possuíram o início da epidemia dentro dos status A e B, dentro dos setores da sociedade que possuem planos de saúde, essa população ela tem está inserida em um critério de testagem ligado aos planos de saúde. E a testagem da rede privada contribui para que a letalidade no município de Vitória e Vila Velha seja menor do que a letalidade, por exemplo, de Serra. Por Serra ser um município com menor cobertura de planos de saúde, a testagem do município fica a experiência da testagem que é feita pelo Sistema Único de Saúde, sem a soma dos testes feitos pela rede privada, pela saúde suplementar. Para o secretário municipal de saúde da Serra, os números preocupam. A gente está muito preocupado com o número de casos de óbitos. A gente tem estudado isso e tem reparado que os óbitos estão concentrados
realmente uma população mais idosa. Se eu não tiver 65%, talvez dos óbitos é população idosa. Então a gente, semana passada, fez a Blitz do Bem em todos os lares de longa permanência, cuidando dos óbitos. Detectamos cuidadores de idosos com corona. Então, sim, a gente está com um trabalho todo especial nessa população. Ainda de acordo com o secretário, o município está atento aos casos, principalmente nos bairros mais carentes. Está entendendo que está chegando realmente na população, e a população da Serra, a gente sabe, a grande maioria tem menos recursos, né, financeiros, então a gente é sensível a isso e estamos atuando assim, de todas as formas possíveis, mas, de novo, a população é o grande agente que tem que compreender a dificuldade do momento e a necessidade do distanciamento social. Saiu de casa, máscara, lavar a mão 3 vezes ao dia. Se passar no terminal, quiser nos visitar no túnel, passe no túnel. Coletivo, máscara. São hábitos que a gente vai ter que se habituar aí, pelo menos nos próximos, 90 dias, 180 dias. Bom, antes eu queria fazer uma correção. Nós erramos ao falar que o caso confirmado de morte de profissional da saúde aqui no estado é de um técnico em enfermagem de 59 anos. Na verdade, a CESA errou e consertou essa informação. A única morte que foi registrada aqui no estado continua sendo do profissional de saúde que é de Minas Gerais, mas estava a passeio aqui no Espírito Santo quando morreu. Bom, e a médica capixaba Margarete Dal, como uma das principais referências no combate à Covid-19 no país, contraiu a doença. A notícia foi confirmada pela própria médica, que também é pesquisadora da Fiocruz. Margarete está em isolamento em casa, no Rio de Janeiro. Bom, olha, antes da gente ir para o intervalo, também uma notícia de última hora. O Ministério da Saúde divulgou agora os novos números da Covid-19 no Brasil. E o Brasil tem um novo recorde. São 881 novos óbitos somente nessas últimas 24 horas. O total de casos confirmados até o momento já são 12.400, né? Ao total de casos aí do novo coronavírus. Bom, a seguir aqui no link, mais 9 idosos que moram em uma casa de longa permanência de Vila Velha testam positivo para a Covid-19. E pesquisadores da UFES monitoram a taxa de transmissão da doença aqui no estado. A gente volta já. Mais 9 idosos que vivem em uma casa de longa permanência em Vila Velha testaram positivo para a Covid-19. Nessa mesma instituição, 2 pessoas morreram na semana passada por causa do novo coronavírus. Em nota, a Secretaria de Saúde de Vila Velha disse que os resultados dos testes mostram que há um surto da doença na casa de repouso. A vigilância epidemiológica destacou um profissional para monitorar e orientar diariamente o isolamento dos doentes dos outros internos que testaram negativo. A Secretaria de Saúde ainda aguarda os resultados dos exames realizados em funcionários e cuidadores da instituição. O Ministério Público já esteve no local e fez uma vistoria. Bom, apenas uma correção. No bloco anterior eu comentei da quantidade de casos confirmados no Brasil. O número é maior, eu falei 12.400. São 12.400 óbitos, né? Foram 881 nas últimas 24 horas. No total de casos no Brasil, são 177 mil novos, 177 mil casos, né, no total. Bom, pesquisadores da UFES estão monitorando a taxa de transmissão da Covid-19 desde o começo da pandemia. Hoje, ela está em 1,64. Quem explica pra gente o que significa esse número e a importância desse monitoramento é o Rodrigo Schneider. Boa noite para você, Rodrigo. É isso mesmo, Adriana, Fabiano, a todos de casa. No início da pandemia do novo coronavírus aqui no Espírito Santo, a nossa taxa de contágio era de 2,19. Agora, esse número está em 1,6. E para explicar o que significa isso, aqui comigo o professor Etereldes Gonçalves, do curso de matemática aqui da UFES. Professor, para a gente começar falando dessa taxa de contágio, né? Explica em números reais, assim, para a população, o que significa essa taxa de contágio antes de 2,19 e agora 1,6?
Então, a grosso modo, Rodrigo, significa que a cada 10 pessoas contaminam outras 22. Isso no início da epidemia. E hoje, a cada 10 pessoas contaminam outras 16. A grosso modo, porque não é assim, né? Hoje tem 10 pessoas contaminadas, amanhã vão ter 26. Não é essa conta, porque leva um tempo de incubação, leva um tempo para as pessoas serem expostas. Então, isso leva, em média, 10 a 15 dias para ocorrer o evento. Queria que o senhor explicasse esses números de uma instituição britânica, né? Queria que o senhor falasse, vocês estão usando esses números e também fizeram um cálculo aqui, não é, na universidade? Isso. Tem um estudo do Imperial College que diz que a nossa taxa no início da epidemia era 2,24 e agora 1,57. A gente fez o mesmo estudo aqui, fizemos para a Grande Vitória, chegamos a números parecidos. Nosso número aqui é 2,19, como você falou, para a Grande Vitória. E hoje estamos em 1,64, na verdade, na semana passada, né? O que vocês levam em conta para fazer esse estudo, né? Para chegar nesses números? Então, a gente leva em conta as curvas de crescimento da epidemia. Aqui no Espírito Santo, a gente está usando as curvas de óbitos e de hospitalizados, que são as curvas mais seguras para a gente, mais seguras em termos estatísticos, né, de dados, porque a curva de contágio, a gente sabe, tem muita subnotificação. As pessoas que fazem o teste são aquelas que já chegam no hospital com alguns sintomas, geralmente só são testadas que já chegam com síndrome respiratória aguda grave. Então, essa curva não é uma curva muito segura para a gente usar como parâmetro do modelo. Esse dado tem impacto direto no número de infectados e também de mortes, né? Se a gente tivesse seguido esse modelo, né, do início, né, de contágio de 2,19 aí, quais números que a gente teria agora de mortes? Então, se a gente mantivesse a taxa de contágio em 2,19 e a letalidade fosse a letalidade brasileira, a gente teria hoje em torno de 674 mortes. Que prognóstico que a gente pode ter agora com esse número? Esse mundo muda nessa semana, agora a gente tem a abertura também do comércio, isso de alguma forma tem um impacto também sobre essa taxa de contágio? Então, a taxa de contágio, ela é a velocidade de transmissão da doença. Então, assim, ela é impactada por várias coisas. Ela é impactada pelo percentual de pessoas já imunizadas, ela é impactada pela como que as pessoas se comportam em termos de distanciamento, mesmo circulando, mas mantendo o distanciamento. Então, tudo isso impacta nessa taxa. Mas, certamente, a maior circulação aumenta a taxa de contágio. A gente já falou aqui no programa também sobre como que menor distanciamento social pode poupar vidas. Isso também tem a ver com essa taxa de transmissibilidade? Se tem mais gente em casa, mais gente saindo só para o que é essencial, a gente consegue segurar o contágio da doença de alguma forma que esse contágio seja mais lento e aí você vai ter uma sobrecarga menor no sistema de saúde? A transmissão do vírus se dá pessoa a pessoa local contaminado. Então, a pessoa toca numa superfície contaminada, leva a mão às vias aéreas ou aos olhos e isso contamina. Ou conversando, né, gotículas no ar, e isso é o que dizem os epidemiologistas, a gente considera isso como uma premissa. Então, se isso é uma premissa, se é assim que o vírus se transmite, é óbvio que você diminuindo a interação social, diminuindo esse tipo de situação, a taxa de contágio diminui. É o que a gente busca, né? É o que a gente está sempre defendendo. Para isso, a gente tem que ficar, então, mesmo em casa para que essa taxa seja mantida num número tolerável, né? Ficar em casa, né? Isso aí, já quem diz, já não é a matemática, sim os epidemiologistas, né? E a gente confia que esse é o... Mas é ficar em casa, manter essa taxa de contágio baixa para que o sistema não colapse, porque uma vez colapsado, a taxa de letalidade também aumenta e aí, certamente, muitas vidas que poderiam ser poupadas vão acabar sendo perdidas. Queria muito agradecer a sua entrevista aqui para o Link Espírito Santo, professor.
Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado mais uma vez. Adriana, Fabiano, eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Rodrigo. Em Colatina, um novo decreto municipal definiu os novos horários de funcionamento do comércio. Nós vamos direto até lá conversar com o Altemar Collen, que tem os detalhes pra gente. Boa noite para você, Altemar. Olá, boa noite, Adriana, boa noite, Fabiano, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. É isso aí. A partir desta quarta-feira, dia 13 de maio, entram em vigor as medidas estipuladas no novo decreto municipal aqui em Colatina. Em horários alternados e com as exceções dos estabelecimentos considerados essenciais, o comércio colatinense só vai funcionar de segunda a sexta-feira. Na manhã desta terça-feira, a Colatina ultrapassou a marca dos 60 casos confirmados de Covid-19, um aumento considerável em relação a dias anteriores. Por isso, o prefeito Sérgio Meneghelli decidiu colocar em vigor, a partir desta quarta, dia 13, novas regras para tentar barrar a proliferação do novo coronavírus. As principais mudanças estão nos horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais. Olha, vai começar que foi assustador para nós, né, Colatina, semana passada, ter ficado com o menor índice de isolamento do estado por 3 dias consecutivos. Isso foi uma grande surpresa. Aí nós chegamos à conclusão que não poderia continuar como estava. Aí ouvimos, né, segmentos do comércio, da indústria, todos realmente da SEDIC, e chegamos à conclusão que dessa forma, para testar, o que estava acontecendo na realidade? Estava acontecendo que de 10 horas da manhã às 14 horas, a população estava toda no centro da cidade, aliás, estava tudo liberado. Agora não, nós temos um segmento que abre 7 da manhã e fecha às 11, quer dizer, nós vamos ter um intervalo de 2 horas, né, para as pessoas irem, quem já deixou o trabalho, e para as pessoas virem sem que haja tumulto. Eu acredito que isso vai amenizar. Várias denúncias de estabelecimentos que continuam atendendo mesmo depois do fim do horário estipulado têm chegado às autoridades. O prefeito esclareceu que isso é terminantemente proibido. Infelizmente estava confundindo delivery com vender na porta. Então, o comércio fechado, ele pode atuar em delivery até de madrugada. Agora, entregar mercadoria ao cliente na porta está proibido. Isso vai ser fiscalizado. Com relação às academias, mesmo depois do presidente Jair Bolsonaro declarar que trata-se de um serviço essencial, o prefeito de Colatina disse que tem que seguir uma determinação do governo estadual e, pelo menos por enquanto, as academias continuam fechadas. Só que há um decreto do governo do estado, então o Tribunal Superior já decidiu que o presidente da República não pode intervir nos decretos do governo nem dos prefeitos. Nesse caso, como o governador decretou a proibição para todo o estado, o prefeito é obrigado a seguir. Então quem vai realmente decidir é o governo do estado. A cada nova determinação em decreto, as medidas são analisadas após alguns dias. O prefeito de Colatina disse que esse decreto tem prazo ilimitado, o que não impede alguma mudança no decorrer dos próximos dias. Nós vamos analisar, avaliar a população. Isso depende muito do número também de casos, caso venha acrescentar, Deus queira que não, entendeu? Que até uma reclassificação do próprio governo do estado, como aconteceu com Santa Teresa, pode acontecer, porque a nossa grande preocupação em Colatina, além dos casos estar crescendo aqui, as cidades vizinhas também estão crescendo. Sérgio Meneghelli falou também da situação de consumo de bebida alcoólica em frente a estabelecimentos, o que acontece principalmente em bairros longe do centro. A PM vai intervir. E destacou também a decisão de desligar a energia elétrica em alguns espaços públicos, normalmente utilizados pelos colatinenses para várias atividades. Segundo ele, são medidas para evitar aglomeração. Nós estamos apagando aonde que está proibido usar.
A gente, veja bem, nós não vamos colocar a vida do cidadão em risco, nós vamos manter a segurança. Agora, ruas, vias, aonde o cidadão precisa ir, vai estar iluminado. Aonde o cidadão não pode ir mais à noite, onde está proibido, então nós estamos eliminando, como é aquela área verde todinha da Senador Moacir Dalla, as quadras da Praça do Sol Poente, academia popular, aonde for público nós estamos apagando. E outra decisão, Collier, que eu acho muito importante, é que nós proibimos o consumo de bebida alcoólica em todos os lugares públicos, ou seja, em frente à calçada da casa, em frente aos bares. O que estava acontecendo? Os bares fechados, eles comprando bebida, né? E no sentido, como se diz, as pessoas estavam se aglomerando mesmo com o bar fechado. Agora não, a polícia vai intervir. Lembrando que o município colocou telefones à disposição para denúncia. 31 77 70 11 é o telefone fixo e também tem o celular 99796 2361. Quem quiser fazer alguma denúncia de estabelecimento comercial que esteja descumprindo as medidas, basta ligar, não precisa se identificar. E uma última informação: o Hospital Estadual Silvio Avidos contabilizou a primeira morte por Covid-19 aqui no município de Colatina. O paciente é um homem de 57 anos, morador do município de Baixo Guandu. A princípio, ele estava internado no hospital de Baixo Guandu quando testou positivo para a doença e foi transferido para Colatina. Nos últimos dias, seu estado acabou piorando e ele não resistiu. Ele estava recebendo tratamento nas tendas onde foram montadas UTIs provisórias no Hospital Silvio Avidos, que é referência no tratamento da Covid-19 aqui na região. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos agora ao estúdio, aí em Vitória, com vocês. Obrigado, Altemar. Um casal que foi preso suspeito de aplicar o golpe do bilhete premiado no norte do estado está em liberdade. Para entender melhor essa história, nós vamos direto à nossa redação em Linhares, conversar com Cláudio Alves, que tem os detalhes para a gente. Boa noite para você, Cláudio. Olá, boa noite, Fabiano, boa noite, Adriana, boa noite a todos, né? Nós mostramos na semana passada aqui no Link Espírito Santo esse caso dos suspeitos de estelionato que foram presos por aplicar o golpe do bilhete premiado em Linhares e Colatina. O casal já está em liberdade porque não havia mandado de prisão contra os dois. Agora um novo golpe está sendo investigado pela Polícia Civil. Criminosos que se passam por militares norte-americanos fizeram 2 vítimas em Linhares. O prejuízo das mulheres ultrapassa os R$400 mil. Mais um crime de estelionato aconteceu em Linhares. Dessa vez, 2 mulheres foram vítimas de um suposto militar do exército americano. O suposto militar americano, normalmente é um general americano, ele entra em contato com a vítima através das redes sociais. Ele se aproxima das vítimas, naquele padrão de senhoras de meia idade, que sejam solteiras, e começa a manter um relacionamento com elas via internet, um relacionamento de quase namoro, um namoro virtual, né? E ganhou a confiança da vítima durante um bom tempo. Daí ele cria uma história, por exemplo, de que ele vai estar se aposentando e ele vai mandar um dinheiro para ela, que ele vai vir para o Brasil, vai se estabelecer no Brasil e vai mandar um dinheiro para ela poder preparar a vinda dele. Ou então ele manda o dinheiro para ela poder pagar algumas contas que ela está precisando para ajudar a família e tal. E de regra, mais ou menos, todas as vezes que eu vi essas ocorrências, é em torno de 500 mil a 1 milhão de dólares que esse suposto general mandaria para as vítimas. Bom, a vítima está estando apaixonada, mesmo que virtualmente, pelo general, e com a possibilidade de receber uma bolsa com 500 mil dólares ou 1 milhão de dólares, fica, como eu diria, fica mais apaixonada ainda, fica impressionada com a situação. Esse é o 3º caso de estelionato no município. Na semana passada, um casal foi preso num hotel de luxo aqui no centro da cidade após aplicar o golpe do bilhete premiado. Mas a prisão desses golpistas no mundo virtual é muito mais difícil.
É muito difícil porque normalmente são elementos que cometem o crime de fora do Brasil ou então cometem daqui, mas usam números de telefone cadastrados em nome de terceiros. As contas são aquelas contas que, a partir do momento que você deposita, eles cancelam as contas. As contas não estão no nome do estelionatário, estão no nome de terceiros. Pessoas que eles, talvez andarilhos, gente que perde documento, eles acabam achando esses documentos e criam uma conta bancária. Hoje em dia é muito fácil criar uma conta bancária. Existem contas que não é nem necessário você ir à agência para poder criar, você cria virtualmente mesmo. E como esse crime de estelionato virtual está acontecendo cada vez mais aqui na cidade, o delegado Lucindo deixou algumas dicas para que a população não caia nesse golpe. Sempre recomenda nunca depositar dinheiro na conta de ninguém. Se lhe pedirem dinheiro, procura a Polícia Civil que a gente vai passar as orientações. Depois que você deposita o dinheiro, depois que você paga o estelionatário, muito difícil de conseguir pegar esse dinheiro de volta, porque ele some no mundo virtual do sistema bancário. Pois é, e não para por aí, tem mais golpe na praça. Parece até uma cena de filme, né? Mas é real. A Polícia Civil de Linhares investiga mais um curioso golpe contra uma mulher do estado de Santa Catarina. Moradora da cidade de Chapecó, vítima de 41 anos de idade, separou-se do marido com quem vivia há 22 anos e com quem tem 2 filhos, deixou o emprego e veio aqui para o Espírito Santo para se encontrar com um suposto fazendeiro de Soretama, que ela disse ter conhecido pela internet. Bom, ao chegar aqui em Linhares, a mulher foi abordada por um homem que se disse funcionário do tal fazendeiro e que a levaria até ele. No caminho, a mulher foi obrigada a tomar uma bebida e acabou perdendo a consciência. Ela acordou seminua por volta das 8 horas da noite, no meio do mato, às margens da BR-101 em Soretama. Um caminhoneiro que passava pelo local socorreu a vítima e a levou para um hotel da cidade. De lá do hotel, ela ligou para o ex-marido, que pagou as despesas e a passagem dela de volta para Santa Catarina. O criminoso fugiu, levando mais de R$1.000 em dinheiro, celular e cartões bancários da vítima. Segundo o delegado Fabrício Lucindo, o suspeito usou fotos falsas, no perfil, um perfil falso dele na internet para ludibriar a vítima. O caso está sendo investigado, mas até agora ninguém foi preso. E a primeira profissional da saúde de Linhares contaminada com a Covid-19 já está curada. Depois de ficar internada no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, ela está de volta. Emocionada ao voltar para casa após 18 dias internada no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, Adriana Eusébio, de 44 anos, se ajoelhou e agradeceu pela cura da Covid-19. Ela foi a primeira profissional de saúde de Linhares contaminada pelo novo coronavírus. A técnica em enfermagem trabalha na unidade de saúde do bairro Aviso. Clinicamente curada, Adriana ganhou homenagens da família e de colegas de trabalho em sua chegada ao hotel, onde estava hospedada quando começou a sentir os primeiros sintomas da doença. Ela ficou na UTI depois que a tosse inicial, febre e desconforto respiratório evoluíram para uma insuficiência respiratória. Adriana agora vai continuar em isolamento social em sua residência, além de manter outros cuidados, entre eles usar máscara, não compartilhar alimentos nem utensílios domésticos. A técnica em enfermagem disse esperar que os profissionais de saúde nunca sejam esquecidos. Disse ainda que ninguém está imune à doença e atribuiu sua cura também ao empenho dos profissionais da saúde, dos quais ela chamou de anjos de branco. Que alívio, né? Agora a gente atualiza os dados da Covid-19. Bom, no estado, os casos já passam de 5.000 contaminados aqui no Espírito Santo e 212 mortos até agora. Linhares teve um aumento de 4 casos de ontem para hoje. São 62 casos confirmados da doença. E a prefeitura, as autoridades pedindo à população para que contribua, para que mantenha o isolamento social e os cuidados de higiene e distanciamento social. Fabiano, Adriana, eu retorno com vocês em Vitória. Boa noite, até amanhã. Obrigada, Cláudio. A seguir aqui no Link, polícia prende jovem suspeito de envolvimento na morte de um homem encontrado dentro de um carro com 2 tiros. E ainda, Samarco consegue licença para operar 3 megadutos que ligam Anchieta a Minas Gerais. O Link volta já. A
A Samarco recebeu do IBAMA a licença de operação de 3 minerodutos. Eles serão usados para o transporte futuro de minério de ferro entre os complexos de Germano, em Minas Gerais, e de Ubu, aqui no Espírito Santo, quando a empresa retomar gradualmente as suas operações. A licença vale por 10 anos. A mineradora pretende voltar ativa em dezembro. Os trabalhos na Samarco estão suspensos desde 2015, quando houve o rompimento da barragem em Mariana. A polícia prendeu um jovem suspeito de envolvimento na morte de Douglas Martins em fevereiro desse ano. O corpo de Douglas foi encontrado dentro do carro com 2 tiros, um no peito, outro na cabeça. O crime aconteceu no dia 16 de fevereiro deste ano, no bairro Santa Teresa, em Vitória. A vítima, um homem de 26 anos, foi encontrado morto na porta de casa. Imagens de vídeo monitoramento flagraram 4 homens saindo do veículo após o assassinato. A princípio, a motivação, a gente prefere que a investigação caminhe um pouco mais para que a gente possa apontar de forma concreta. Sabe-se que tem ligação com motivo torpe, com o tráfico, mas que a gente precisa aprofundar melhor essa parte da investigação. A prisão de um dos autores do crime aconteceu nesta segunda-feira no Morro dos Alagoanos, na capital. O jovem de 19 anos estava em casa no momento em que foi preso. Em depoimento, o jovem negou que tivesse participado do crime, mas, segundo as investigações da polícia, não restam dúvidas de que ele é um dos 4 homens que cometeram o assassinato. A polícia não tem dúvida de que ele é um dos autores, pelo menos nesse momento da investigação. Ele foi reconhecido, ele está no local do crime, né? Apesar dele, como a gente sabe que é comum ele negar, ele aponta outro colega, um dos colegas, saindo dentro desse veículo na ação criminosa. O carro em que a vítima foi morta era da irmã. Na época, ela informou à polícia ter emprestado o veículo para que o irmão levasse os sobrinhos ao cinema. De acordo com os exames cadavéricos, antes de ser assassinado, a vítima foi torturada. O que choca a gente é o grau de crueldade, né, que foi feito. Nesse caso, a princípio, a vítima ela foi executada dentro do veículo, né? 2 disparos foram efetuados. Um na região do peito e outro na região da cabeça, e a vítima não teve sequer meio para se defender. A polícia busca pelos outros participantes do crime. O delegado-geral da Polícia Civil pede que a população contribua com informações sobre o caso. Há uma necessidade, nós temos ainda a contribuição da comunidade, da sociedade, no sentido de que quem tiver conhecimento dos autores, né, um já está identificado, mas nós precisamos identificar os demais, que façam o 81, que traga para a gente informação, nos ajude nesse sentido de identificação. Na região sul do estado, 21 novos casos do novo coronavírus foram registrados, de acordo com o painel da Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde. Quem tem os detalhes para a gente é o Samuel de Fraga, direto da nossa redação em Cachoeiro de Itapemirim. Boa noite para você, Samuel. Oi, Fabiano. Oi, Adriana. Boa noite para vocês e para todos que nos assistem. Olha, agora os municípios aqui do sul do estado somam juntos 306 infectados, sendo 105 curados. Os óbitos permanecem em 7 registrados em 6 cidades. Na lista divulgada nesta segunda-feira pela Secretaria Estadual de Saúde, lideram em casos Marataízes com 63 casos, 1 óbito e 8 curados. Cachoeiro de Itapemirim permaneceu com 34 casos e 18 curados. Anchieta subiu para a 3ª posição com 27 casos e 7 curados. Já Presidente Kennedy com 26 casos, 2 óbitos e 6 curados. Alfredo Chaves com 23 casos, 1 óbito e 14 curados. Já Piúma vem com 20 casos, 1 óbito e 7 curados. Bom, e para ajudar a combater a transmissão da Covid-19, foram montadas barreiras sanitárias e educativas nas principais vias de acesso aqui de Cachoeiro. Na rodovia Cachoeiro Safra, na altura do bairro União, quem vem para Cachoeiro é orientado a parar.
Os ocupantes dos veículos e os motociclistas recebem panfletos explicativos e é feita a medição da temperatura em termômetro infravermelho. Essas são medidas para ajudar a combater a transmissão da Covid-19. A gente está mais uma questão de orientação. Por conta do aumento do número de casos, então nós estamos orientando, reforçando as orientações. O Alexandre apoiou a ideia e para ele tudo é válido para evitar o contágio da doença. Se não houver esse controle, provavelmente pessoas que não têm o mesmo zelo, o mesmo cuidado que nós temos, poderão passar aí com alguma infecção, alguma doença e assim está propagando o vírus, né? Que tem atrapalhado muito a vida de muitas pessoas. Existem pessoas que necessariamente precisam trabalhar, como é o nosso caso, precisamos levar informação aos moradores do que se passa, de como se cuidar, de como está se precavendo aí para estar protegendo quem ama e até as outras pessoas que têm o real contato, né? As barreiras sanitárias e educativas foram implantadas em pontos de limite com outros municípios desde a última sexta-feira. Mas uma das medidas adotadas pelo município, que viu o número de contaminados por Covid-19 subir nos últimos dias. Nós fizemos o dever de casa, desde o primeiro caso confirmado, no dia 17 de março, fechamos os estabelecimentos comerciais por quase 30 dias, fechamos também as atividades administrativas da Prefeitura. Isso nos deu um fôlego para que o nosso sistema de saúde aqui do Sul do Estado, a nossa Santa Casa e o Hospital Infantil, pudessem se preparar melhor para essa medida que nós tomamos um mês depois de reabertura gradativa do comércio. Então era esperado que esse número aumentasse, até por conta da circulação das pessoas, mas os nossos leitos de UTI estão, no momento, suportando esses números atuais. Eu acho muito bom, porque previne e esse coronavírus aí realmente está perigoso, muito perigoso, A gente tem que se prevenir. Muito boa mesmo, porque a coisa está muito séria, meu irmão? Muito séria mesmo. Desde sexta-feira, quando o trabalho foi iniciado, mais de 1.300 pessoas já foram abordadas e quem não tem máscara de proteção também recebe uma. E se for detectada a temperatura fora dos padrões, a pessoa precisa seguir o protocolo. Menos de 37,8 a pessoa pode ficar tranquila, mas em alerta. De acordo com o protocolo, a gente preenche um formulário de notificação dessa pessoa e a gente procura acompanhar o caso. Eu acho ótimo, porque assim já pega o pessoal logo na entrada da cidade, para orientar. É importante isso. Muito bom, muito bom. Continua assim que nós vamos combater esse coronavírus. Bom, e agora a gente muda de assunto. Vamos falar de acidente porque aconteceu um grave na noite desta segunda-feira, na rodovia Fued Nemer, em Castelo, e deixou uma vítima fatal e outras 2 feridas. O acidente foi na localidade de Pombal e envolveu 3 motociclistas. Os 3 condutores chegaram a ser socorridos no local, mas o jovem identificado como Michel Quist não resistiu e morreu antes da chegada da ambulância. Bom, e as outras 2 vítimas são um homem e uma mulher. Elas foram levadas para a Santa Casa de Misericórdia de Castelo. Adriana, Fabiano, esses foram os destaques aqui do sul do estado. Eu volto amanhã com outras informações aqui da região sul. Uma boa noite para vocês e até lá. Obrigado, Samuel, pelas informações direto de Cachoeiro de Itapemirim. Hora da gente ler as mensagens que vocês mandam para a gente pelo nosso canal de interatividade. A Adriana tem aqui algumas participações. A primeira que a gente tem aqui é da Sandra. Ela fala assim, olha, boa noite, me chamo Sandra, moro no Espírito Santo e sou contra a reabertura do comércio, porque quando tinham poucos casos, não queriam fechar o comércio. Agora que tem muitos casos, querem abrir. Ela acha um pouco contraditório a reabertura gradual do comércio. O Magno de Vila Velha, ele diz que concorda plenamente com a retomada da economia, com a abertura do comércio. Evidentemente que devem haver critérios que serão adotados, que já estão sendo adotados, e a fiscalização deve ser efetiva. Não se pode fazer da Covid-19 uma pandemia de paranoia mental. Essa é a opinião do Magno de Vila Velha. Olha, temos aqui uma última participação, é da Késia. Ela fala o seguinte, ela mora na Serra e diz, minha opinião é que todos devem ficar em casa e se sair, somente se for muito necessário, Todos devem respeitar. Ela fala mesmo que a Serra demorou muito a tomar a iniciativa de fazer o isolamento social e por isso hoje está liderando aí o ranking, Muito obrigado a todos que participaram com a gente. São Mateus lidera o ranking dos municípios do norte do estado com maior número de casos confirmados do novo coronavírus.
coronavírus. Nós vamos direto até lá saber mais informações com a Nariane Lopes. Boa noite para você, Nariane. Boa noite, Fabiano e Adriana. Boa noite a todos. É isso mesmo. O município de São Mateus passou os municípios de Linhares e Colatina e agora tem o maior número de casos da região do norte do estado. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde. Diariamente, o município tem registrado novos casos. O balneário de Guriri lidera com o bairro de maior incidência da doença. Na última sexta-feira, mais uma morte foi registrada, além de centenas de notificações e pacientes que ainda aguardam os resultados dos exames. Em meio a tudo isso, uma preocupação. Filas gigantescas estão se formando diariamente na agência da Caixa para sacar o auxílio emergencial aqui em São Mateus. Mesmo com as barras de separação instaladas pela Prefeitura e as tendas para proteger a população do sol, o que se vê todos os dias são aglomerações de pessoas durante a espera pelo atendimento. Nesta segunda, passou a valer o decreto que torna obrigatório o uso de máscaras no município. Mesmo assim, nem todo mundo tem respeitado a determinação. E em meio à pandemia, uma onda de solidariedade vem tomando conta do país. Aqui em São Mateus, uma iniciativa está ajudando centenas de famílias. É o Juntos.Amor, um bazar solidário que está movimentando a cidade em prol de famílias que estão passando por dificuldades neste período de crise. Atos de solidariedade têm inspirado várias pessoas no mundo inteiro. E não foi diferente com a Karime. Ao ver algumas dessas ações nas redes sociais, a influencer teve uma ideia enquanto arrumava o seu guarda-roupas. Eu fiquei pensando, eu preciso fazer alguma coisa por alguém nesse momento, eu preciso agir. Eu preciso, por dois motivos. Primeiro, que é uma coisa que eu gosto de fazer. E eu estava sem trabalhar, né? Eu estava de quarentena dentro de casa, só limpando casa. Eu falei, não, eu preciso parar e fazer alguma coisa nesse momento. Aí um dia eu fui limpar meu closet com Sandrinha, aí eu separei um monte de sapato, roupa para doar. Aí pensei, não, eu não vou doar, eu vou trocar. Tive uma ideia. Aí, Braz, qual a ideia? Eu falei, eu vou trocar minhas roupas e meus sapatos por alimento. Com o isolamento social, o bazar tomou um rumo diferente. Ao invés de um local físico para expor as peças, ela e os amigos decidiram colocar tudo numa conta no Instagram. As peças são fotografadas e expostas para que os interessados possam escolher. Com a pandemia, a gente não pôde fazer um bazar normal, né? Vamos dizer assim, né? Onde você pode expor as peças e as pessoas irem até lá para adquirir. O que a gente faz? A gente recebe a doação, faz as fotos aqui em casa e aí daqui vai para casa de um deles, dos voluntários. E aí, lá ele faz a troca. A pessoa escolhe a peça pelo Instagram e lá ele já deixa a peça separada na sacola quando a pessoa chega com a cesta ou leite e ele só faz a troca. As doações chegam diariamente na casa da Digital Influencer. Depois, a mercadoria é levada para a casa de um amigo para ser higienizado e ser feito a troca. O bazar é 100% online. As peças são disponíveis no Instagram do bazar. As pessoas escolhem, nós separamos, embalamos, colocamos na sacola, higienizamos a sacola com álcool 70. Na hora da troca, eu utilizo a minha máscara. Todas as pessoas que estão vindo aqui também fazendo a troca sempre estão usando a máscara. Eu pego as cestas básicas ou os fardos de leite, higienizo antes de colocar para casa. É muito importante termos esse cuidado nesse período de pandemia. Tudo é feito em parceria com os amigos, um trabalho em equipe que tem beneficiado várias famílias do município. São muitas pessoas ajudando a gente, sabe? Não é só eu, a Alessandra, o Marlo, o Jorge e o Vitor, não. Muitas pessoas estão ajudando. A Martina vai quase todos os dias na casa do Vitor buscar a cesta e levar. A Rosa entrega a cesta, a Alessandra hoje entregou cesta. Então são muitas pessoas envolvidas, porque a gente sozinha não faz nada. Eu sozinha não faria nada. Eu dependo de cada um de vocês. E agora vocês vindo aqui ajudar a gente, olha que bênção. Essa divulgação de vocês, da TV, que maravilha. Então a gente precisa de cada um de vocês. Eu estou muito feliz
em poder ajudar abraçando essa causa, em saber que tem várias famílias que estão felizes por causa dessa boa ação. Mas isso também temos que agradecer a vocês que estão juntos conosco ajudando isso tudo acontecer. Muito bacana essa iniciativa, não é? Bom, e por hoje é só, Fabiano e Adriana. Eu volto com vocês aí no estúdio. Uma boa noite a todos e até amanhã. Obrigado, Nariane. E o Link Espírito Santo desta terça-feira fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Inove-se e logo depois, às 8h30 da noite, a gente se vê novamente no programa Em Destaque. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. E você já sabe que para ficar muito bem informado, a qualquer hora, é só acessar o sinoticias.com.br. A gente se vê amanhã. Uma ótima noite para você. Boa noite. Record News, informação para você crescer.